Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Sejam bem-vindos à Rádio Baruch FM. Estamos começando agora mais um programa Entender o Direito. Eu, Fernanda Las Casas, com Renata Toledo, trouxemos convidados especiais para hoje. Para o programa de hoje, falaremos com Fernando de Souza, presidente do SEDERSP, Sindicato das Empresas de Distribuição de Entregas Rápidas do Estado de São Paulo, e também com Aline Agnezini, advogada atuante em mediação e arbitragem empresarial e trabalhista da Target Diálogos e mediadora de conflitos, palestrante sobre soluções extrajudiciais de conflitos. Fernando e Aline, sejam muito bem-vindos. Fernando, qual a diferença entre a atuação de uma empresa formal e uma empresa de aplicativo? As diferenças são grandes, né? Porque as empresas formais, ela trabalham muito mais com a questão de segurança social, segurança para o trabalhador. E essas empresas de aplicativos que vêm invadindo a questão da tecnologia, acaba precarizando totalmente a mão de obra. Né? Hoje o número de acidentes na cidade de São Paulo, só hoje na cidade de São Paulo, são de 3 a 4 mortes por dia. Fora os acidentados, que passam de 80. Então isso virou um problema muito grave, um problema de questão pública. Né? E a gente já vem bastante intervindo nessa questão, mas nem com muito sucesso nessa questão junto com o poder público. Tá. Só complementando, Fernando, então a diferença, porque eu não entendi bem, entre uma empresa formal e uma de aplicativo, é que vocês realmente estão preocupados com a segurança. De aplicativo, na verdade, a pessoa faz o cadastro e não tem qualquer preocupação depois como vai ser a atuação desse profissional. Além da segurança profissional, você tem a segurança da mercadoria, você tem uma questão de uma corresponsabilidade. Né? No momento que você pega uma mercadoria de um cliente, você é corresponsável. Na questão dos aplicativos, o que eles vendem isso? Eles vendem que somos uma empresa de tecnologia. É o que nós costumamos falar, né? no sindicato, quando a gente está em reunião empresarial, fala, quem que não gostaria de abrir um próprio negócio sem ter nenhum tipo de risco zero? É lindo, é fantástico. Então se vende essa questão da liberdade sem nenhum tipo de responsabilidade, porque a maioria que presta serviço de moto, a maioria são jovens, né, com escolaridade muito baixa. Aí você tem a moto, você tem a bicicleta e você está vendo um crescimento muito grande, né, dessa população, desse segundo emprego, né, que se diz que são em emprego, mas sem nenhum tipo de garantia. Então isso é muito predatório. E quem vai pagar com tudo isso é a própria sociedade. Então isso é muito ruim para o poder público, para a sociedade, que os custos vão aumentando. Se a gente chegar a falar de previdência, então, vai trabalhar no negativo sempre. Nossa, com certeza. E, doutora Aline, como que atua a legislação trabalhista, né, nesses setores de entrega? Se ela é semelhante nas empresas formais, nas empresas por aplicativo? Como que é a atuação da legislação? Então, o interessante, até ouvindo o Fernando, que me faz pensar que a CLT ela não diferencia a forma do trabalho, na verdade. Qual que ela traz, na verdade, para a empresa que ele diz formal, é que tem todos aqueles direitos trabalhistas que uma pessoa que está registrada numa empresa, como no caso que ele está colocando como formal, ela tem, que é o seguro-saúde, o adicional de periculosidade, trazer todos os benefícios de férias, 13º, enquanto que no aplicativo, pelo conhecimento que eu tenho, Fernando, e até me corrija se eu estiver equivocada, as pessoas formam suas próprias empresas, então eles são autônomos. Né? E aí começa alguns problemas, porque na medida em que ele é autônomo, ele tem que responder pelo INSS, por exemplo, fazer os seus recolhimentos. E aí quando você vê uma população que ainda está aprendendo sobre aplicativos, não conheço se tem a garantia desse trabalhador autônomo, que a CLT prevê, ele não distingue. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara é que a CLT ela não distingue se você é uma empresa por aplicativo ou se é uma empresa formal. Sim. O que ela traz para a empresa formal é o quê? Que ela respeite os direitos trabalhistas e que acabam por onerando, mas traz uma proteção para o trabalhador. Se o trabalhador ele está trabalhando numa empresa de aplicativo e ele não toma os cuidados para ter uma empresa dele, fazer seus escolhimentos, ter o seguro DPVAT, se acontece um acidente,
é a sociedade que acaba pagando por isso. Né? Perfeito. Porque ele vai ficar... E a doutora Aline falou autônomo. Ótimo, ótimo. Se ele é autônomo, que autonomia que ele tem se ele está locado, né, numa empresa de aplicativo, que essas empresas de aplicativos dão os valores, elas dão a punição e eles falam que não tem subordinação. Como não tem subordinação? No momento que ele né, se ele está locado no celular, ele está à disposição daquela empresa de aplicativo, ele trabalha, está locado todos os dias. Se ele não fizer uma entrega correta, se tiver alguma estrelinha negativa, ali, algum ponto negativo, ele é bloqueado nessas empresas de aplicativo. Então, onde está a autonomia desse profissional que ele não dá o valor da sua entrega? Quando a gente fala autônomo, ele tem que ter autonomia própria, ele não tem autonomia. Então, se vende essa questão de MEI, de total liberdade, mas ele não tem autonomia nenhuma. Isso é muito ruim. A gente acaba entrando num conflito e até, desculpa que eu estou até antecipando a próxima pergunta, que eu imagino que a gente vai fazer, porque é sempre uma pergunta que entra nas redes sociais, que as pessoas querem fazer. Mas tem um adicional de periculosidade para os profissionais? As empresas pagam. E em relação ao dos aplicativos, eles têm que, na empresa deles, tomar os riscos que precisam. Então, a gente está aí. E o judiciário, por seu lado, ele acaba não reconhecendo, porque não é uma relação de subordinação, porque ele pode ou não estar logado no aplicativo, que aí é um contraponto que eu faço. Eu não vejo a subordinação no aplicativo do que eu tenho estudado, tá? Até o judiciário reconhece, porque eles, por analogia, aplicam o Uber por analogia dos aplicativos. Apesar de guardadas diferenças, 100%. O judiciário entende que é uma relação que não é trabalhista, que a justiça comum que tem que interferir nisso e julgar essas situações desses contratos que eles têm. Então, aí acaba entrando já em outra... É aquele barato que sai caro, né? Uma entrega que, entre aspas, seria barato, mas a sociedade toda vai pagar com os riscos ou até com a perda da mercadoria, porque ninguém vai responder por isso. Não, e o custo social com o próprio trabalhador, né? Porque se ele se acidentar, quem que vai... O que a gente fala, a concorrência ela é linda, maravilhosa. Acho que tudo, quando tem uma concorrência sadia, ela é válida. Mas dessa forma, onde não existe uma regra do jogo, vira isso. Então, acaba precarizando de todas as formas, né? Então, por exemplo, um profissional hoje que trabalha numa empresa seletista, ele é resguardado por todos os direitos em convenção coletiva, né? Que ele tem um seguro de vida, tem uma cesta básica, férias, 13º. Se ele chegasse a acidentar, ele tem todos os recursos. Agora, esse profissional locado em plataformas eletrônicas não tem. Até porque o próprio Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra 2 empresas e já está em curso, que agora dia 25 vai ter a primeira audiência e dia 30 vai ter outra. E ela já autuou essas empresas em 3 milhões, porque caracterizou sim que tem vínculo empregatício. Pela forma de trabalho. Né? A comparação que se dá, por exemplo, vamos colocar uma outra questão eletrônica, por exemplo, não é aplicativo, para o Mercado Livre. Pronto, vamos colocar Mercado Livre. Já se fala Mercado Livre, você tem a sua mercadoria, você coloca lá e todos vão ter a mesma mercadoria e cada um coloca o seu valor. Nessas questões dos aplicativos, o que está acontecendo não é o profissional que dá o seu valor. Sim, é a empresa de aplicativo. Isso, tem uma outra questão eletrônica também, que é aquele doutor consulta. Né? O doutor consulta, lá você tem um perfil do médico e cada médico cobra a sua consulta, não é uma questão, não tem um tabelamento único. E você olha e fala, esse aqui tem isso de perfil, tal. Isso acaba acontecendo. Então, na questão dos aplicativos, tem sim uma subordinação, até porque quando ele cobra, ele não tem autonomia de cobrar, empresas que pagam para ele, e ele não recebe no ato que ele faz a entrega. Ele só vai receber depois do quê? Em uma semana ou 15 dias. O contraponto de tudo isso que ele está dizendo, que muitos estudiosos têm colocado, principalmente depois dessa decisão do STJ, que não reconhece essa relação de subordinação, é que a pessoa pode ou não aceitar aquela entrega. Certo. E se eu, por exemplo, aceitar aquela entrega em várias empresas, eu posso ganhar mais do que a empresa me paga. Entendi. E aí, se a gente fosse entrar no custo social para a empresa e na liberdade econômica, toda essa nova lei de liberdade econômica que está em vigor e que deve fomentar ainda mais a economia, a gente vai ver, então, quais os requisitos que a empresa pode deixar de observar, se é que pode, porque na atual CLT não pode, se você quer um empregado formal, que a gente está chamando de formal, e de aplicativo, o de aplicativo é o autônomo. Acho que a gente só tem que diferenciar, porque ele pode ser o aplicativo, ele é o profissional autônomo. Qual que é a vantagem de eu ser autônoma? Eu escolher o horário que eu vou trabalhar, o período que eu vou trabalhar, e aí fazendo bem um contraponto nisso, que é o que a gente tem discutido hoje no mercado, porque como eu atuo com soluções extrajudiciais de conflito, esse é um conflito super inerente nas empresas, principalmente depois da nova CLT, que ela flexibilizou as relações. Ela não deixou de ter relações, mas aí vai muito uma atuação dos sindicatos, porque eu acho que a CLT, com as alterações que teve, ela fortaleceu muito a negociação coletiva. Então, cabe à negociação coletiva, e aí uma opinião minha, que é extremamente relevante, é que, por exemplo, a convenção coletiva do sindicato deveria inserir uma obrigatoriedade do adicional de periculosidade, por exemplo, para o autônomo.
Porque ele é autônomo, ele tem uma empresa, e se ele tivesse pelo menos o adicional de periculosidade, que ele possa. Então, aí tem esse contraponto, né? O que ele recebe na ponta, o que a empresa gasta para se manter, que é o que a gente tem visto, essa pejotização, que a gente chama justamente isso. Resumindo, é isso. Você pode ganhar mais, Renata, tendo o aplicativo, do que na estratégia formal a empresa vai te pagar. Só que essa liberdade, essa subordinação é que trouxe para o judiciário a possibilidade de decidir dessa forma. Não há uma relação, porque ele pode não trabalhar, ele pode não ir, e ele não é só ele, alguém pode escolher se quer trabalhar com qualquer empresa do mercado. E aí por isso que tem ainda que é como ele falou, ainda estamos surfando numa onda que a gente não sabe onde vai parar. Claro que do ponto de vista social, tem o ônus pesado para a sociedade, principalmente porque a gente sabe que, eventualmente, não se recolhe o seguro obrigatório. Então, eu tenho algum conhecimento do seguro DPVAT, você vê que o número de mortes, como você falou, acidentes aumentaram muito. E as pessoas ficam com várias deficiências depois, com várias sequelas, e aí não vai conseguir trabalhar. E o que a gente vai fazer com esse profissional? Sim. Então, é essa garantia que a empresa traz. E aí, um ponto que você colocou, da Previdência também. Mas hoje é muito importante a gente colocar que não há uma definição. A gente ainda está... Até porque as recentes mudanças da possibilidade de autônomo, essas empresas MEI, as pessoas criarem suas próprias empresas, é recente, tá? E, Fernando, pegando o gancho, né, da Aline, os riscos com a atividade que são reconhecidos, né, como que você atribui os crescentes índices de acidentes ao tratamento diferenciado entre motoboys que trabalham pela MEI e o motoboy da CLT? Né, fazendo um resumo disso que o profissional, quando ele trabalha numa empresa registrada, seletista, ele tem muito mais segurança, né? Ele tem treinamento, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho 280 funcionários. Meu número de acidente é baixíssimo. Meu seguro de vida, sabe quanto custa um seguro de vida do meu profissional? R$12. Você fala, nossa, só R$12. Por que R$12? Sinistridade baixa. Baixíssimo. Eu tenho um seguro de vida há mais de 20 anos. Meus profissionais passam por treinamento. Então, quando você trabalha na questão segurança com esse profissional, é totalmente diferenciado. Quando você vai fazer a capacitação dele é outra. Nós temos uma legislação, nós temos uma lei que o profissional no nosso setor só pode trabalhar a partir dos 21 anos, que ele precisa fazer curso de direção defensiva, ele precisa ter um condumoto, placa vermelha, tem todos os requisitos para poder explorar a atividade. E os aplicativos vêm na contramão. Se você tiver uma moto, vai lá, baixa o aplicativo, ele não quer saber se você tem CNH ou não tem, se você tem pontuação ou não tem, se você está caçado ou não. Então, isso. E nós temos uma invasão muito grande desses profissionais que acabam vindo das cidades circunvizinhas de São Paulo, que vêm do interior. Então, muitos vêm para cá porque a demanda de serviço está aqui. Sim. Então, esse profissional ele chega aqui 8 horas da manhã, loga o celular dele, deixa logado, e ele sai daqui da cidade de São Paulo, o quê? 10 horas da noite. Então, esse profissional trabalha quantas horas por dia? Mais de 12 horas por dia. Então, olha que ponto que chega. Então, até a questão da vigilância sanitária. Você não pode levar um alimento dentro de uma mochila, que você leva um determinado alimento, depois você leva um documento, depois leva um outro alimento. Isso não pode. Ou um medicamento. Então, olha o risco disso. É enorme. Né? Então, nós temos um problema social gravíssimo, temos um problema de utilidade pública gravíssimo, tem tudo isso, sanitário também. Então, a gente vem alertando. O número de acidentes aumentou, a CT próprio fez o diagnóstico e falou assim, depois da demanda que veio os aplicativos, aumentou o número de acidentes. Então, isso pode ser até por ele ser autônomo, né? Então, aí fazendo uma analogia, a gente, como estudioso de direito e de conflito, a gente vê o que ele tem. Ele quer buscar mais entregas para que ele atinja um valor, que essa é uma das vantagens dele ser autônomo. Produtividade. Nós temos uma lei estadual que proíbe você incentivar, você está incentivando. Então, quer dizer, quanto mais você correr, quanto mais você arriscar a sua vida, mais você vai ganhar o quê? R$2, R$3 a mais? Em período de chuva, é uma coisa alarmante. A reclamação dos trabalhadores é imensa. Na época de chuva, o que acontece? Muitos não vão trabalhar, não, hoje está chovendo. O que acontece? O aplicativo aumenta o bônus. Se você vir trabalhar hoje, você vai ganhar X. Hoje, se você bater a meta, você ganha X. Então, é meta em cima de meta. E outra coisa, a gente está falando não só de um aplicativo, são diversos, mais de 5, 10. Então, outro problema que esse profissional vai ter, ele fica totalmente logado, de cabeça baixa, olhando para o celular, ele não presta atenção no trânsito. Quanto mais corrida ele fizer, mais ele vai ganhar. Então, olha aqui, né? Que coisa totalmente na contramão. E a gente voltando nos aplicativos, na própria Califórnia, agora saiu um resultado, me parece que o pessoal do Uber lá vão ter que ser registrados. Onde foi criado o Uber? Onde foi criado o Uber? Olha isso, né? No Vale do Silício. No Vale do Silício.
Está dizendo o quê? Que os profissionais de Uber lá são caracterizados profissionais. Então, acho que tudo isso, o mundo moderno faz isso, né? Ele acontece, dá aquele boom, depois, né? vai se ajustando. Então, você vê que essa decisão está vindo no Vale do Silício, lá onde foi criado, que é vínculo empregatício. Eu não vi essa decisão, mas, na verdade, desculpa, Fernanda, o que a gente tem que considerar também é que na possibilidade de ele poder escolher, porque hoje as empresas, um outro espaço que ocupa os aplicativos é que tem muita gente desempregada. Sim. Então, a gente não pode também deixar de considerar isso, porque eu gostei muito do debate, porque eu acho que é importante a gente até falar sobre coisas reais, né? Porque hoje, por que os aplicativos dão tão certo? Porque tem um monte de gente desempregada. Né? Primeira coisa, eu acho que isso também tem um lado de governo, social, muito importante. Mas porque tem a questão humana, não por causa que está o desemprego, vale tudo. Não, né? eu nem estou entrando no mérito uma pergunta disso. Que eu queria fazer para você, doutora Aline, é exatamente nesse sentido, né? Que foi importante que o Fernando levantou aqui, que é uma coisificação do ser humano, né? Então ele se torna um meio para obter um fim. Né? A empresa de aplicativo vai ganhar com a quantidade de entregas que ele faz e o ser humano se arrisca acreditando que está tendo uma vantagem. A gente sabe, né, que todas essas, pelos seus estudos, você está concluindo o seu mestrado logo, e eu queria saber a sua opinião, né, como pesquisadora na área. Essa coisificação do trabalhador dentro de uma mediação de conflitos, como que você vê isso, essa possibilidade disso se tranquilizar, se pacificar? Porque se os sindicatos sentassem para conversar, que as empresas de aplicativos não vêm, mas você acredita que há uma fórmula que a gente consiga chegar a um meio termo para que os desempregados tenham a sua possibilidade de até voltar no trabalho, as empresas consigam também manter os empregados que têm, porque se ficar num crescente muito grande, a empresa não mantém, não consegue pagar os seus impostos. A gente já tentou uma mediação, já tentamos, sentamos tudo, mas para eles não é interessante, não faz plano do negócio, do plano de negócio dele. Né? A gente já sentou e falou, aqui ele falou, não, se a gente começar a registrar esses profissionais, a gente não consegue mais investidor. Então, olha que eu ponto acho que o principal, chega, o né? principal ponto, eu acho que é a essência do aplicativo, porque o aplicativo ele é um meio. Ele é um meio e você pode ou não estar lá. Que essa é justamente a linha que eu acho que, por analogia, se aplica do Uber, do 99, todos esses táxis por aplicativo. Que hoje tem muitos táxis que já estão nos aplicativos. Sim, então, a gente não pode dizer que talvez o custo agregado disso, que é o custo do formal, ele também tem que ser um pouco revisto, e aí com várias formas, seja as empresas, seja o governo, com alguns benefícios fiscais, algumas medidas para que isso equilibre. Mas eu não acho que se as garantias forem as mesmas para a pessoa humana, eu não acho que é ruim os aplicativos e a tecnologia. Então, aplicando muito, e sempre não dá para não fazer um paralelo com o Uber e com o 99, com esses outros aplicativos, e até pelas decisões, pelas posições que o judiciário tem tido nesse sentido, mas é tudo muito novo. Então, esse debate, vocês podem fazer mais um monte de debate nesse sentido, porque é tudo muito novo. E gosto muito dessa posição de quem está ali vivendo no dia a dia. Eu estou estudando, eu não estou vivendo. Mas de tudo que a gente tem hoje, neste momento, é importante, traz solução. E respondendo sua pergunta, se estiver adequado e se as pessoas tiverem quase as mesmas garantias ou tiverem ciência de que como elas estão sendo prejudicadas, que isso não é momentâneo, a regra. Eu acho que isso faz todo sentido. Se tivermos uma regra, tranquilamente, eu acho que fica bom, o jogo equilibra, né? Porque Exatamente. A questão de aplicativo, tecnologia, eles falam, somos uma empresa de tecnologia. Isso. Se eu falar para você que o BIP, não sei se vocês se recordam, telemensagem, aquilo para mim é uma tecnologia. Se você falar o telefone, é uma tecnologia. Sim. Então, você vê, aqui é a tecnologia, né? Agora, olha tudo, o BIP, telemensagem, eu lembro do BIP que tinha ficha telefônica, tocava, você tinha que ir lá. Isso era uma tecnologia, era uma tecnologia. É conectar as pessoas, que eu acho que é válido desde que tenham concorram de igual para igual. De igual para igual, a regra tem que ser igual para todos. Né? Eu tenho bastante contato com motoristas do Uber, né, profissionais que começam no Uber e você fala, ele está ganhando? Não, ele está sobrevivendo. Entendi. Até porque o que ele recebe não custia o custo lá do carro dele, a hora de trabalho dele, nada. Ele leva o arroz e feijão dele para casa. Aí eu falo para você, sobrou alguma coisa por um final de semana ele sair com a família dele num shopping para almoçar fora? Não sobrou. Então ele está sobrevivendo. Se você falar, está bem, não está bem, não.
né? É que nem o próprio procurador falou, Fernando, nem para a economia, eles não movimentam a economia, está trabalhando, ok. Mas, por exemplo, chega no final do ano, as empresas formais vão pagar 13º, isso vai movimentar a economia, vai gerar economia. Sim. Aí eu pergunto para você... Gerar novos preparou, investimentos para o próximo ano. Aí eu pergunto para você, esses que estão no aplicativo, eles vão receber, vão girar alguma coisa na economia? Não vão girar nada. Fernando, né? e pegando esse gancho, qual a diferença de valores entre que é praticado por essas empresas e praticado pelos aplicativos? Só de encargos, se você for colocar encargos trabalhistas, é mais de 30%. E aí você pega uma empresa dessa que não tem nenhum encargo nenhum. Então chega uma diferença de quase 50%. A mais. A mais, é muito... não é que é alto, né? Que é fácil você entrar no mercado. Por exemplo, o Uber entrou no mercado que é regulamentado, ele tem uma tabela, tem que seguir, ele tem que passar pelo DTP, que é o Departamento de Transportes Públicos, ele tem uma regra, tem tudo para cumprir. Aí vem um outro para concorrer e falar que eu sigo regra nenhuma. É a coisa mais fácil. Eu entrar no mercado onde tem regra e eu não seguir a regra, que a gente está falando. Se tiver um equilíbrio, ótimo, o jogo fica igual para todos. Então é muito mais fácil concorrer dessa forma. A gente só precisa dar um intervalinho agora. Sim, perfeito. Mas o papo tá bom e a gente volta, tá? Voltamos logo, então, para o próximo painel sobre esse debate que está tão interessante. Até já. Estamos apresentando o programa Entender o Direito.